Bolsonaro. Bom, para falar comigo sobre essa questão toda, a gente vai conversar com o internacionalista Rodrigo Medina. Rodrigo, é sempre um prazer te ter aqui, muito bom dia. É isso, a comunidade internacional reagindo aos poucos. Claro, a mais esperada no primeiro momento era de um grande defensor do ex-presidente Jair Bolsonaro, que é o presidente Donald Trump. Ele não faz ali uma grande defesa, diz ali, né, que é uma questão da justiça brasileira, parece que já para ele está bastante claro, mas o entorno dele vem falando de forma muito mais intensa, assim como eu falei do Landau, né? Bom dia, Natália. Bom dia a todos. Bom, o primeiro ponto a salientar é o de que não há, segundo a experiência recente registra, nas relações entre Brasil e Estados Unidos, uma linha de determinação direta entre o que assessores de política externa afirmam, não é? E o que efetivamente se consubstancia como política de Estado da parte do Poder Executivo. Determinada, segundo temos visto, no nível das escolhas pessoais do presidente. Nesse sentido, eu acho importante contrastar essas duas falas que são muitíssimo distintas, né? E que você há pouco recuperou. Enquanto o vice-secretário de Estado dos Estados Unidos, Christopher Landau, em texto publicado no X, que não é um canal diplomático, lembremos, não é? Se diz profundamente preocupado e que a prisão do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro significa um ataque ao Estado de Direito, chegando a caracterizar o ministro Alexandre de Moraes como um abusador de direitos humanos, o presidente Donald Trump, quando questionado por jornalistas, como nós vimos, além de não ter sido ainda avisado sobre a prisão, o que revela que esse pode não ser um tema necessariamente prioritário nas agendas do executivo norte-americano, diz tão somente ser uma pena, não é? Vamos lembrar também, e é importante a gente colocar nas nossas reflexões, que a assessoria de política externa do presidente norte-americano nem sempre converge para as mesmas posições, revelando haver ali uma espécie de disputa interna quanto à linha a ser seguida. O próprio Marco Rubio, recentemente, chegou a ser desautorizado publicamente quando o tema era a negociação acerca do tarifaço movido contra o Brasil, dizendo que ele não dominava temas da agenda econômica e, portanto, teria um papel não tão central nessas negociações. No entanto, as falas já indicam que deve haver problemas, não é? Enquanto o governo brasileiro comemora os êxitos colhidos nas negociações acerca das tarifas já derrubadas, não é? Tudo indica que a pauta sobre a retirada das medidas que pesam sobre autoridades brasileiras, sobretudo do judiciário, não deve avançar. Não é? Isso porque, enquanto o dissenso sobre as tarifas, né, teve como fator determinante para a sua reversão dessas medidas restritivas fenômenos como a alta dos preços no mercado interno norte-americano, não é? As medidas de constrangimento dessas autoridades políticas devem se manter, sobretudo, repito, acerca de autoridades do STF. E a gente tem que colocar no horizonte da nossa análise as eleições presidenciais que ocorrerão no Brasil no ano de 2026, onde esses temas deverão ser centrais no discurso da ultradireita, né, tentando evitar um quarto mandato de Luiz Inácio Lula da Silva. E, certamente, o governo Donald Trump deve se posicionar, não sei se propriamente no debate público, mas certamente nas relações que mantém entre Brasil e Estados Unidos, a favor de uma candidatura contrária à do presidente Lula. Medina, eu vou te pedir uns minutinhos, só porque eu preciso chamar mais uma pessoa para a nossa conversa, ainda no tema do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está com um horário super apertado, então eu já volto a falar contigo, não só sobre essa questão de Brasil e Estados Unidos, mas aí sobre outras pautas bastante importantes envolvendo o presidente Donald Trump, como Ucrânia e Rússia. Já volto a falar contigo. A gente vai ainda falar sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, e aí é sobre a questão da saúde do ex-presidente, que disse que teve um surto. E por causa do surto, com a junção desses dois novos remédios que ele tem utilizado, que são remédios psiquiátricos, pregabalina e sertralina, ele fez o que ele fez. Foi por causa desse surto que ele derreteu a tornozeleira eletrônica.
para conversar comigo sobre essa questão toda, eu vou conversar agora com o psiquiatra e psicoterapeuta Nélio Tombini, que vai nos explicar um pouquinho sobre essa questão do surto. Doutor, muito bom dia, obrigada pela entrevista. A gente já vai te liberar, eu sei que o senhor tem uma agenda longa aí de atendimentos, mas é que é uma questão muito importante da gente entender. Essa junção de remédios pode causar um surto, como o ex-presidente Jair Bolsonaro se defendeu? E em quanto tempo esses medicamentos começam a fazer efeito e realmente podem ter aí como efeito colateral um surto? Bom dia. Bom dia, Natália. Primeira coisa, deixa eu fazer uma introdução para a nossa audiência. Por que eu aceitei esse convite para falar sobre um tema espinhoso e sou uma pessoa muito importante? Eu aceitei basicamente porque eu percebo, e claramente na situação do Bolsonaro, a falta de um psiquiatra nessa situação para poder ajudar, no caso, o Bolsonaro, para poder, inclusive, ajudar mais pessoas quando elas têm comprometimento mental. Olha que interessante. Quem medicou o Bolsonaro foi uma endocrinologista. Já começa por aí. Olha como a população olha com preconceito e com descaso para a psiquiatria. Então, eu queria colocar isso para a nossa audiência, entenderem que quem precisava estar acompanhando o Bolsonaro e para receitar essas duas medicações, que basicamente são medicações ligadas à psiquiatria. A pregabalina é um remédio que se usa para ansiedade, para tirar dor, e a sertralina é um antidepressivo. O que eu quero ressaltar, eu não estou aqui falando do ponto de vista político nada, mas como um psiquiatra que tem uma boa experiência em atender pessoas e conhecer a mente das pessoas. O que é um surto? As pessoas têm que entender, o leigo, o que é um surto? A gente fala, ele surtou. O surto é uma crise, né? É uma crise quando a pessoa sai da casinha, sai do ar. Se a pessoa escuta vozes, ela está surtando. Se ela enxerga coisas diferentes, ela está surtando. Se ela sai na rua e acha que as pessoas todas estão olhando para ela, ela está surtando. Então, surtar é um adoecimento da mente. Pode ser uma doença prolongada, Natália, em decorrência de uma doença mental. O transtorno bipolar, ele pode deixar a pessoa fora da casinha. Um transtorno paranoico, que a gente chama, deixa a pessoa fora da casinha. Uma esquizofrenia deixa fora da casinha. Remédios também podem causar isso quando associados com outras medicações. Se a pessoa bebe, ela pode fazer um surto e matar alguém, e depois nem se lembrar. No trânsito, quantos de nós no trânsito já brigamos, queremos bater? Isso é um mini surto. Então, sim, o Bolsonaro tem passado, Natália, por uma situação de muito estresse, evidentemente muito estresse, em decorrência do que está acontecendo com a vida dele. Ele disse uma coisa, eu vi isso na reportagem, Natália, eu quero que a audiência preste atenção, que ele queria romper essa caixinha do lacre porque ele achou que tinha um microfone. Olha que interessante isso. Isso pode ser já uma coisa delirante, ele está achando que está sendo perseguido. Isso eu ouvi na mídia. Isso é um indicativo de que alguém está surtado. Então tem indicativo, sim. Essa tentativa, vamos chamar de abrir aí a tornozeleira eletrônica, foi muito infantil, muito pueril à distância. Também indico que alguém não está com o seu juízo crítico bem adequado. Então é importante, eu como psiquiatra, e só estou aqui nesse papel, alertar a audiência, sim, que as pessoas fazem muitos surtos. Às vezes são surtos duradouros, permanentes, às vezes são surtos breves. Eu ia te perguntar então, justamente isso, doutor. O tamanho dos surtos dessa... a pessoa estando em surto, os surtos são pequenos, médios, longos e de tempo mesmo, para a gente entender, de horas, de repente dias. Acho que o surto dele, se foi medicamentoso, como tem essa suspeita, porque ele tomou 2 remédios psiquiátricos que não foram receitados por psiquiatras, só para vocês entenderem a importância que eu estou dizendo. Imagina se eu começasse a receitar, Natália, remédio de neurologista, remédio para emagrecer, remédio para ginecologista, mas na psiquiatria os colegas se metem e não entendem muito. O surto, se foi medicamentoso, na medida que tu tira o remédio, ele deve passar em 2, 3 dias. Então, isso também é importante. E parece que isso já foi feito. Assim. Ele também não vinha dormindo. Evidente, quem está vivendo essa intensidade de ansiedade, de estresse, não dorme, Natália. Eu, às vezes, diante de pequenos estresses da minha vida, eu perco o sono. E tu também deve perder o sono.
quantas pessoas que estão nos ouvindo sabem o que eu estou dizendo. Então, talvez o que o presidente, o ex-presidente precisaria ter era um bom acompanhamento psiquiátrico para diminuir a ansiedade dele. Eventualmente ele está com essas coisas que a gente chamaria persecutórias, paranoides, achando que estava sendo gravado ali na tornozeleira eletrônica. São sinais evidentes de que alguém perdeu o juízo crítico. E quando a pessoa perde o juízo crítico, nós chamamos na psiquiatria que ela fez um surto psicótico, um surto de loucura. E às vezes o surto é curto. E num surto desses as pessoas fazem bobagem, matam alguém, brigam no trânsito e depois ficam muito chateados. Então, que bom que vocês me chamaram. Eu achei que era importante eu estar aqui com vocês para explicar isto. Ou seja, a saúde mental, Natália, ela é muito desprezada. Nós só olhamos para a saúde mental quando ela falta. Natália, eu tenho vários vídeos nas redes falando sobre saúde mental, não sobre doença. Eu escrevi um artigo, não faz muito, chamado Analfabetismo Emocional. Mostrar como as pessoas têm pouca intimidade com a sua vida emocional. Eu escrevi 2 livros, vou me autorizar, falando sobre isso. Um chama-se A Arte de Ser Infeliz. Natália, A Arte de Ser Infeliz, mostrando como as pessoas se atrapalham sem se dar conta. E outro, Não Deixe a Vida Te Maltratar, no sentido de não deixarmos que as coisas que fogem do nosso controle impreguem do nosso imaginário e nós ficamos sofrendo. Então, assim, precisamos falar mais de saúde mental. E foi por isso que eu achei interessante, né, a preocupação de vocês e terem me chamado. Doutor. Não estou aqui falando, viu? Gostei do convite e me coloquei à disposição para falar sobre isso. É bem provável, pelas condutas dele, que ele se atrapalhou do ponto de vista psicológico e sim deve ter feito um surto. Doutor, e esse era um discurso, desculpa te cortar, mas esse é um discurso que o ex-presidente Jair Bolsonaro há anos ele utiliza mesmo, de achar que está sendo perseguido. Essa já é uma questão que, para além de um surto ou não, já é uma questão bastante presente na vida do ex-presidente Jair Bolsonaro. Queria só perguntar, eu sei que a gente precisa te liberar, mas só perguntar sobre essa junção desses remédios. Logo quando a gente teve conhecimento desses remédios que ele falou que estava utilizando há 4 dias apenas, ele não tinha apresentado nenhum surto antes, ele apresentou a partir da noite de sexta para sábado. São remédios que muita gente utiliza, são remédios que estão aí já sendo utilizados, que são a pregabalina e a sertralina. Mas eu queria saber do senhor se em 4 dias é possível que esses remédios tragam um surto ou alimentem um surto que já poderia estar existindo, e se é uma combinação perigosa ou se não. Queria que o senhor falasse mais sobre exatamente essa junção desses remédios que ele está utilizando, ou que ele estava. Primeira coisa para a audiência, sigam tomando sertralina e pregabalina que não tem problema, tá? São remédios legais, não viciam, então sigam, não parem, pelo amor de Deus. O que aconteceu, provavelmente, com o Bolsonaro, tu levantasse muito bem, que ele tinha uma ideia que estava sendo perseguido há muito tempo. É a personalidade da pessoa. Cada um de nós, Natália, nasce com um tipo de personalidade que vai se desenvolvendo em decorrência das relações familiares e até da genética. Então, assim, nós temos que levar em consideração que ele é um homem que quase morreu, uma facada, que vem metido com a justiça há muito tempo, que estava preso em casa. Então, o grau de ansiedade dele é muito elevado. Então, qualquer empurrãozinho faz com que ele tenha um surto. Essas medicações podem ter sido o empurrãozinho que funcionou para ele, mas não vai funcionar para a maioria das pessoas que não tem, talvez, essa inclinação de serem mais desconfiadas. Então, isso é uma característica, segundo tu levantasse, talvez da personalidade. Eu não conheço o Bolsonaro para poder fazer um juízo crítico. Mas cada um de nós, Natália, tem característica de personalidade. A pessoa pode ser obsessiva, quer tudo no lugar, arrumadinho, não pode mexer. A pessoa pode ser mais abatida, um pouco depressiva. A pessoa pode ser mais eufórica. A pessoa pode ser mais explosiva. A pessoa pode ser mais desconfiada. São características da personalidade de cada um de nós. Pode ser mais narcisista. Todos nós carregamos esses traços de personalidade na nossa cabeça. Se esses traços de personalidade ficam muito fortes, Natália, nós começamos a sofrer e fazer sofrer quem está perto de nós. Agora, no caso do presidente, tem um fator assim que é importantíssimo que a audiência me entenda. Ele vem vivendo um estresse muito intenso e há muito tempo. Isso só é suficiente, às vezes, para tirar a pessoa, né, do seu juízo crítico normal. Só estresse excessivo. Ele tem
sequelas da doença física, da cirurgia. Então, assim, ele é um homem que está vivendo sob intenso estresse e quando é preso, se isola, tudo isso piora. E a mente humana, ela acaba trazendo problemas. Vamos lembrar aqui do deputado o Roberto Jefferson, né, que teve também uma situação que jogou granadas nos policiais. Aquilo não é coisa de bandido, é coisa de quem surtou, Natália. Aquilo é um exemplo claro na época, ele tinha que estar no hospital psiquiátrico e não numa cadeia. Ele fez um surto, provavelmente psicótico naquela época, o Jefferson. Então, o que eu quero assinalar é que precisamos assim dar mais atenção para a saúde mental das pessoas, que a vida vai ficar mais interessante e nós vamos ajudar, né, com que as pessoas adoeçam menos, causem menos problemas para ela e para as pessoas que estão em volta. Então, eu vou insistir nisso. E foi por isso que eu aceitei esse convite para falar sobre as doenças mentais, sobre saúde mental, o quanto, Natália, não damos atenção para isso. E hoje em dia, as pessoas, eu acho que estão mais adoentadas, porque estão mais solitárias, passam nas redes, perderam os contatos, as pessoas bebem bastante, usam maconha e outras drogas. Isso é um caldo de cultura para as pessoas perderem o juízo crítico e adoecerem mentalmente. Doutor Nélio Tombini, psiquiatra, explicou um pouquinho sobre essa junção aí de remédios que o ex-presidente Jair Bolsonaro se utilizou para argumentar sobre o derretimento da tornozeleira eletrônica. Muito obrigada, doutor. Foi um prazer. Obrigado, um abraço aqui de Porto Alegre. Maravilha. Bom, a gente, enquanto falava com o doutor Nélio Tombini, mostrava essa imagem que é de uma equipe ali de manutenção da Superintendência da Polícia Federal. Pelo que a produção apurou, vem colocando um isso-filme, um filtro escuro no vidro, para que a gente não consiga enxergar quem está do lado de fora, o que está acontecendo do lado de dentro. Vou te explicar. Ontem, alguns fotojornalistas, alguns repórteres cinematográficos conseguiram fazer uma imagem do ex-presidente Jair Bolsonaro se despedindo da ex-primeira-dama, a Michele Bolsonaro, que o visitou ontem entre 3 e 5 da tarde desse domingo. E a partir disso, a Polícia Federal vem colocando, portanto, isso filme para a gente não conseguir enxergar o que está acontecendo agora ali dentro. Eu recordo que agora há pouco a gente conversou com um advogado criminalista que nos pontuou que o preso preventivo ele não pode ficar circulando, que isso que aconteceu com o ex-presidente Jair Bolsonaro pode estar errado. A gente não sabe ainda, afinal de contas, a gente não tem um entendimento de como são as salas ali. Se a sala em que o ex-presidente Jair Bolsonaro está é longe da sala de visita, e a gente viu justamente ele circulando nesse momento. Mas que o preso preventivo, quem está em prisão preventiva, não pode ficar circulando. Precisa ficar isolado. Ou recebe a visita dentro da sua sala, ou é encaminhado para outra sala, mas sempre acompanhado dos agentes e não pode ficar nessa circulação, diferentemente do que a gente viu acontecendo ontem. Claro, ao longo da semana a gente vai ter ainda mais informações sobre isso, mas está aí o registro, funcionários colocam um filtro para dificultar a visibilidade de dentro da Superintendência da Polícia Federal, onde está o ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos voltar a falar de assunto internacional. Eu estava aqui com o internacionalista, o Rodrigo Medina. Ele abriu a fala dele justamente sobre como o governo americano vem falando sobre a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro. Trump pegou mais leve, o entorno pegou bem mais profundo, dizendo que é uma injustiça, que o ministro Alexandre de Moraes está passando dos limites. Enfim, discursos um pouquinho diferentes. Medina, você está de volta comigo? Desculpa aí te cortar, mas agora voltamos. Queria falar contigo de outra questão que o presidente Donald Trump está em cima, que é justamente a questão da guerra entre a Ucrânia e a Rússia. Já são quase 4 anos. Ele que fez uma movimentação nova agora, ele apresentou um novo plano de paz que pode representar a tentativa mais ambiciosa e controversa de encerrar o conflito no leste europeu. E o desenho do acordo coloca o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky diante de um dilema histórico: aceitar concessões territoriais amplas para a Rússia e condições militares rígidas impostas por Washington, ou arriscar perder o apoio dos Estados Unidos enquanto a Rússia se encontra em uma posição privilegiada nessas negociações. O Vladimir Putin vem passando de forma incólume, né? Lá no encontro
com o presidente Donald Trump em Atlanta? Não, não lembro agora a cidade. Alasca, exatamente. Foi nos Estados Unidos mesmo o encontro, mas ele saiu bem do encontro. Em relação a tarifaço, ele não se comove. E em relação à guerra contra a Ucrânia também passa sem sofrer muito, né? É política de poder, Natália. Lembrando o William Cabell Bruce, ao tempo do início do século XX, né? Você pode somar pergaminhos de intenções, mas apenas o poder pode impor limites ao poder. Não é? Então, esse rascunho de um plano que vazou nesses últimos dias tem exatamente essa tônica. O plano já tem sido trabalhado há cerca de um mês, segundo nós sabemos, né, por uma equipe que é liderada pelo Steve Witkoff, que no governo Trump desempenha a função de enviado especial para missões de paz e estaria ainda em elaboração. Portanto, não se trata de nada acabado, mas já significa uma mudança bastante radical na política dos Estados Unidos, sobretudo o que concerne a questão da integridade territorial da Ucrânia, não é? São 28 pontos contidos nesse texto e que, em termos de síntese, consistem na concessão de territórios e em severas restrições militares para a Ucrânia, implicando na própria redução de efetivo militar. Nós estamos falando, então, da cessão de territórios ucranianos à Rússia, a saber, são 5 regiões: a Crimeia, né, anexada desde 2014, Luhansk e Donetsk, que passariam a ser russas de fato. Não é? Portanto, forças ucranianas deveriam se retirar das partes de Donetsk que ainda controlam, e é importante frisar que atualmente a Rússia não controla a região oriental de Donbass. Quanto às 2 outras regiões, nós falamos de 3, né? Um estatuto especial seria criado para Kherson e Zaporizhia, e cujas condições não estão ainda claras, né, nesse rascunho. Em suma, haveria um reconhecimento internacional de que esses territórios passariam a ser efetivamente russos. Para isso, o plano prevê ainda a criação de uma zona de retirada, uma espécie de zona tampão, tanto neutra quanto desmilitarizada, né, para a retirada de tropas ucranianas que estão presentes ainda nesses territórios. E a Rússia, em contrapartida, renunciaria a quaisquer outras reivindicações territoriais. Haveria o reconhecimento pelos Estados Unidos, como eu disse, da Crimeia, anexada em 2014, não é? Também há menção à central nuclear de Zaporizhia, que passaria a distribuir igualmente entre Rússia e Ucrânia toda a eletricidade produzida. Prevê também a criação de um grupo de trabalho conjunto entre Rússia e Estados Unidos para tratar de questões de segurança, o que significa a possibilidade de interlocução norte-americana e dos seus interesses na região. E, vejam, seria imposta uma limitação do próprio tamanho de efetivos militares ucranianos a 600 mil militares, o que nos faz lembrar bastante do Tratado de Versailles de 1919, né, ao cabo da Grande Guerra, quando o mesmo tipo de restrição quanto a efetivos militares foi imposta à Alemanha. Né? Também uma outra semelhança aqui salta aos olhos, agora em relação à proposta norte-americana de cessar fogo em Gaza. Isso porque esse novo plano prevê a criação também de um Conselho de Paz, também liderado pelo presidente Donald Trump, com a finalidade de monitorar as etapas de implementação desse acordo, uma vez lavrado. Né? Haveria, com isso, o retorno da Rússia à comunidade internacional, ou seja, nós estamos falando da retirada de todas as sanções, o que significa reintegrar a Rússia também na economia global. Ela passaria a recompor o G8 e seria dada anistia total a militares de ambos os lados pelas ações que teriam praticado durante a guerra. Por exemplo, a se confirmar, isso poderia ter impacto imediato sobre a própria situação do presidente Vladimir Putin, né,
internacionalmente, porque no momento ele tem contra si um mandado de prisão emitido pelo Tribunal Penal Internacional, porque é acusado do crime de deportação forçada de crianças ucranianas, não é? O plano ainda prevê o retorno imediato de todos os detidos civis e reféns de ambos os lados, a troca de prisioneiros de guerra e a devolução de corpos de combatentes mortos, não é? Também está previsto no texto que, se violados os termos do acordo, os violadores seriam punidos com sanções, não é? E seria firmado o compromisso de ambas as partes de não violar os acordos, sobretudo territoriais, por meio da força. Ou seja, se a Rússia invadir novamente a Ucrânia, haveria uma resposta coordenada, uma resposta coordenada decisiva, e seriam restabelecidas todas as sanções postas a termo pelo tratado, não é? Seria revogado o reconhecimento desses novos territórios como russos, e o inverso também se aplicaria no caso de uma agressão ucraniana à Rússia. O plano inclui, veja que interessante isso, né? É um ponto de destaque, que a Ucrânia não comporia a OTAN, não é? E a OTAN não fixaria tropas na Ucrânia, não é? E, para fechar, seriam convocadas eleições ucranianas no prazo de 100 dias. Vale destacar, Natália, que parte considerável desses pontos já foi rejeitada pela Ucrânia e também por autoridades europeias em não poucas reuniões anteriores, não é? E, conforme vazado pela própria imprensa, o plano de paz surpreendeu a comunidade diplomática, não é? E teria chegado mesmo a irritar certos círculos. Isso porque os ministérios de relações exteriores europeus teriam sido tratados ou colocados no escuro, porque não foram, em momento algum, cientificados de nada, né, pela diplomacia norte-americana até o vazamento dos termos do plano. E, segundo manifestações que não foram poucas, não é? Um entendimento de que, por terem sido rejeitados esses termos anteriormente, as negociações teriam voltado literalmente à estaca zero. Conversou com o internacionalista Rodrigo Medina, hoje falando bastante de Trump, e quase sempre é sobre ele, né, professor? Afinal de contas, ele está envolvido em um montão de pauta importante no mundo todo. A gente volta a conversar em breve para falar de Venezuela e outras questões aí que se complicam pelo mundo todo. Valeu. Contem comigo. A gente vai voltar a falar de trama golpista. Primeiro porque, antes mesmo, na verdade, de trama golpista, lembrei aqui que eu preciso fazer um alerta importante, porque Flávio Dino, o presidente da primeira turma, lá do Supremo Tribunal Federal, acompanhou o ministro Alexandre de Moraes, que já tinha votado para que a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro siga acontecendo, que é correta, foi bem pontuada e siga acontecendo. O ministro Flávio Dino o acompanhou. Então agora, do placar de 4, né, tem 2 pela manutenção da prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro. Por que eu fiz essa divisão? Porque essa prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro não tem a ver com a trama golpista. Essa é uma prisão preventiva que acontece dentro do inquérito do ex-presidente Jair Bolsonaro com o Eduardo Bolsonaro, réu por coação no curso do processo, e agora o ex-presidente Jair Bolsonaro, que tinha diversas medidas restritivas em relação a esse inquérito, descumpriu mais uma delas com o rompimento, a tentativa do rompimento da tornozeleira eletrônica, entre sexta e sábado. Aí a Polícia Federal identificou isso e pediu a prisão preventiva. O ministro Alexandre de Moraes, de forma monocrática, fez com que a prisão preventiva acontecesse. E pediu, inclusive, a manifestação da Procuradoria-Geral da República, que concordou com a prisão preventiva. E lá no sábado mesmo, o ministro Alexandre de Moraes pediu para que o plenário da primeira turma, hoje, fizesse um plenário virtual para a discussão da decisão monocrática dele. Ou seja, ele queria saber a opinião dos outros ministros sobre a prisão preventiva. Lembrando que todos os advogados com quem a gente vem conversando dizem que a tentativa ou rompimento da tornozeleira eletrônica é prisão preventiva. Não tem outro caminho.
Então, os ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino seguem pelo caminho que a Justiça sempre toma, que é do pedido da prisão preventiva a partir da tentativa do rompimento da tornozeleira eletrônica, que a gente tem uma parte do registro do voto do ministro Flávio Dino, dizendo aqui que concorda com a prisão preventiva expedida pelo ministro Alexandre de Moraes. Então, o placar agora está em 2. São 4 ministros na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Quem abriria seria o ministro Alexandre de Moraes. Ele já abriu com o voto dele às 8 horas da manhã, quando abriu o plenário virtual, que fica aberto até às 8 horas da noite. Faltam votar também Carmen Lúcia e Cristiano Zanin. Assim que eles fizerem o registro, se o próximo votar pela manutenção, para a continuação da prisão preventiva, já tem maioria, já que são 4. Se tem 3 votando pela prisão preventiva, o ex-presidente Jair Bolsonaro segue preso. Se não formar a maioria, o plenário virtual fica aberto até às 8 horas da noite, porque os ministros podem mudar os seus votos até às 8 horas da noite. Então, isso significa que, pelo menos até às 8 horas da noite, o ex-presidente Jair Bolsonaro segue preso preventivamente na Superintendência da Polícia Federal. Agora sim, a gente vai falar de trama golpista. Outro réu do núcleo 1 da trama golpista, o deputado federal Alexandre Ramagem, que também teve o pedido de prisão preventiva expedido a partir de um plano de fuga, ele que está nos Estados Unidos, ele afirmou que deixou o Brasil para evitar que as suas filhas o vissem ser preso. O parlamentar está nos Estados Unidos e, por decisão do ministro Alexandre de Moraes, tem um mandado de prisão preventiva expedido contra ele. A repórter Nicole Diniz está aqui com a gente para nos trazer mais informações sobre o caso do Alexandre Ramagem, do deputado. Bom dia, Nick. Oi, Nath, bom dia. Exatamente. O Alexandre Ramagem disse em uma entrevista aos jornalistas também foragido, o Alan dos Santos, que fugiu para os Estados Unidos para que as suas filhas não o vissem sendo preso, e falou que não está morando em Miami, e sim em Orlando. O parlamentar também falou que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, é um violador dos direitos humanos. Ele também falou, Nath, sobre a sua relação com o ex-presidente Jair Bolsonaro, disse que não fala com ele há muito tempo e que vai permanecer nos Estados Unidos para ajudar os exilados que estão por lá. Mas não deu quanto tempo vai permanecer no país. Nath, eu vou te pedir licença para a gente mudar um pouquinho de assunto, porque a gente mostrou agora há pouco as imagens que tanto eu quanto o Sam fizemos aqui na frente da Superintendência da Polícia Federal, em que eles estão reforçando o InsuFilme, né? Um filtro exatamente para dificultar as imagens lá de dentro. O Sam está chegando mais perto para a gente conseguir ver os trabalhadores ali instalando esse InsuFilme, esse filtro, para a gente ter mais dificuldade para conseguir ver essa movimentação lá de dentro, que a gente viu, né, ontem, quando a Michelle Bolsonaro, ex-primeira-dama, visitou o seu marido, o Jair Bolsonaro, em que ele saiu, né, deu uma circulada aqui perto da recepção, o que, né, não seria permitido, já que ele deve ficar isolado na sua cela. Nath. Eu ia te pedir justamente para você explicar. A gente vem conversando com a Marília Ribeiro também. A Marília está num outro ponto com a portaria ali da Superintendência da Polícia Federal, e você está também aí muito mais próximo da entrada de onde está, né, a sala do Estado-Maior, onde está o ex-presidente Jair Bolsonaro há 48 horas, né? Isso, né? A gente deu uma dividida aqui exatamente para a gente conseguir pegar mais ângulos, pegar movimentações diferentes. Inclusive, falando da movimentação por aqui, a gente não tem muitos manifestantes. Agora há pouco a gente tinha uma opositora que passava por aqui, mas o que a gente tem bastante é a imprensa, né? Temos alguns toldos montados aqui para conseguir um mínimo de conforto por aqui, já que a Superintendência da Polícia Federal fica em uma área um pouco mais afastada, né? Como a Marília disse nos últimos dias, fica mais ou menos uns 20 quilômetros do centro de Brasília. Então a gente está em uma área um pouco mais afastada. Então, para a gente conseguir um pouquinho mais de conforto, essas tendas estão sendo montadas aqui, até porque a gente está em uma época que começa a chuva aqui em Brasília. Então, para evitar um pouquinho de chuva, um pouquinho de sol, esse aqui é o mínimo de conforto. O que a gente tem também são vários repórteres também aproveitando ali a parada de ônibus para poder conseguir
fazer as suas entradas, né, poder trabalhar. E, Nath, durante o dia a gente vê também vários manifestantes dentro dos carros, buzinando, dando ali as suas opiniões políticas. É isso que a gente tem por aqui, Nath. A gente vai continuar acompanhando, até porque mais tarde os advogados, médicos podem estar passando por aqui. Maravilha. Nicole Diniz, que também faz parte da nossa equipe de reportagem e segue nesse plantão ali na Superintendência da Polícia Federal. Valeu, hein, Nick? Bom trabalho aí. Bom, o deputado federal Nicolas Ferreira reagiu à denúncia protocolada pela deputada Érica Hilton no Supremo Tribunal Federal neste domingo. A parlamentar acusa o deputado de auxiliar Jair Bolsonaro a descumprir as regras da prisão domiciliar a que o ex-presidente estava submetido. No documento, Hilton afirma que imagens divulgadas pela imprensa mostram Nicolas utilizando o telefone celular dentro da residência onde o réu cumpria a cautelar, o que, segundo ela, rompeu as condições impostas pelo STF. Depois que a coluna Paulo Capelli publicou a ação movida por Érica Hilton, Nicolas Ferreira se manifestou por nota. O deputado criticou uma emissora de televisão por ter utilizado um drone para registrar imagens da casa de Jair Bolsonaro durante a sua visita lá na sexta-feira. A nota de Nicolas diz o seguinte, abre aspas, utilizaram um drone para invadir um ambiente privado, filmando sem autorização um ex-presidente da República e um parlamentar. É uma violação grave de privacidade, totalmente incompatível com qualquer padrão mínimo de estética jornalística. Fecha aspas. Lembrando que o deputado Nicolas Ferreira foi o último a visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro antes da prisão domiciliar dele. O deputado Nicolas Ferreira saiu no comecinho da tarde da casa do ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente colocou ao vivo aqui no contexto Metrópolis, na parte da tarde, a entrevista coletiva que ele deu ali, o quebra-queixo, logo na saída. Conversou, disse que o ex-presidente Jair Bolsonaro estava com bastante soluço com essa crise, né, ou com essas crises de soluço e vômito que ele tem depois dos desdobramentos por causa da facada que ele levou em 2018 durante a campanha que o elegeu presidente. Ele vem tendo diversos problemas a partir dessa facada no intestino. E aí o deputado Nicolas Ferreira disse que ele estava com bastante soluço, estava bastante preocupado. Afinal de contas, nessa semana pode acontecer o trânsito em julgado, ou seja, os recursos para a trama golpista do Núcleo 1, né, para as defesas do Núcleo 1, podem se esgotar e aí começaria o cumprimento da pena dele, vai começar durante essa semana, mas ao longo do final de semana teve a prisão preventiva que surpreendeu a todos, não só o ex-presidente Jair Bolsonaro. Antes da gente encerrar, eu vou chamar de volta a nossa repórter Marília Ribeiro, que também está lá na Superintendência da Polícia Federal. Ela que vai trazer um resumão do que a gente já disse e também dos próximos dias. Marília, tem visita já, né, liberada? Ontem o ex-presidente recebeu a Michele Bolsonaro e aí nos próximos dias ele deve receber os seus filhos, né? É isso, Nath. Jair Bolsonaro, que está aqui na Superintendência da Polícia Federal desde a manhã de sábado, teve audiência de custódia. Ontem recebeu a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e também a defesa acabou pedindo aí que os filhos pudessem visitar Jair Bolsonaro. Só que no primeiro pedido não havia especificação de quais filhos, isso porque Jair Bolsonaro, ele tem filhos, né? Eduardo Bolsonaro, Flávio, Carlos, Jair Renan e também a Laura. Logo em seguida, a defesa veio então com os nomes desses filhos e desta forma, Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal e relator dessa ação, deu a liberação para que Flávio e Carlos Bolsonaro possam visitar o ex-presidente aqui na Superintendência nesta terça-feira, entre 9 da manhã e às 11 horas. Só que eles vão ter que comparecer em horários distintos, tendo aí cerca de 30 minutos para poder conversar com seu pai. Já na quinta-feira, quem deve comparecer aqui na Superintendência é o filho Jair Renan, que é vereador. Ele também vai ter que estar aqui entre 9 e às 11 da manhã, com 30 minutos de visita para o ex-presidente.
Já médicos e advogados, eles podem vir até a Superintendência da Polícia Federal se encontrar com Jair Bolsonaro sem prévia autorização. Então, eles não vão precisar entrar com um pedido para o Supremo Tribunal Federal solicitando essa autorização. Então, a qualquer momento, a gente está até aqui de olho, pode chegar aí um médico, um advogado do ex-presidente e a gente vai questionar como é que está, quais os próximos passos e expectativa. O que está acontecendo nesta segunda-feira, neste momento, é que o plenário virtual da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, o mesmo plenário que condenou Jair Bolsonaro e outros 7 réus pela trama golpista, eles estão analisando essa decisão de Alexandre de Moraes de ter prendido preventivamente Jair Bolsonaro. Já votaram Alexandre de Moraes, relator da ação, confirmando então essa prisão de Jair Bolsonaro, e também o ministro Flávio Dino já acompanhou esse voto. Nós temos ainda para votar, temos a ministra Carmen Lúcia e o ministro também Cristiano Zanin. Se eu estiver me esquecendo de algum ministro, por favor, me ajude. São 5 ministros. Tivemos a saída aí de Luiz Fux, então ele não vota nessa confirmação. Não vota nessa segunda-feira para poder confirmar ou não essa prisão preventiva de Jair Bolsonaro. Prisão preventiva porque não há uma data limite aí para que ela venha terminar. Então, e amanhã, entre hoje e amanhã, até as 23 horas e 59 minutos, a primeira turma ela também termina aí de analisar aqueles recursos que foram feitos pelas defesas ainda em torno da trama golpista, daquele julgamento que nós acompanhamos. E aí, então, o ministro Alexandre de Moraes vai definir o trânsito e julgado para, dessa forma, Jair Bolsonaro e os outros 7 réus começarem a cumprir as suas penas. É importante a gente destacar aqui que essa prisão preventiva ela vem como uma medida cautelar e não como o início do cumprimento da pena a qual Jair Bolsonaro foi condenado. E lembrando que ele foi condenado a 27 anos e 3 meses de reclusão pela trama golpista que aconteceu em 2022. Nath, a gente segue aqui na Superintendência da Polícia Federal. Toda a nossa equipe do Metrópolis está aqui. Nós temos equipe de fotografia, repórteres cinematográficos, repórteres, todo mundo de olho para saber o que vai acontecer nessa movimentação. Tem expectativa para amanhã. E ainda hoje a gente sai um pouquinho aqui da Superintendência da Polícia Federal e vai lá para o Partido Liberal. Isso porque às 2 horas da tarde, Valdemar Costa Neto se reúne com parlamentares que fazem parte da sigla para então poder debater e fazer as articulações para os próximos passos, envolvendo eleições 2026 e também o projeto de lei da anistia, ou então chamado também de projeto de lei da dosimetria. Finalizando essa parte aqui de Polícia Federal, essa prisão de Jair Bolsonaro, hoje a gente também falou sobre a indicação do presidente Lula, que foi Jorge Messias, advogado-geral da União, para a vaga de Luiz Roberto Barroso lá no Supremo Tribunal Federal. Nesses próximos dias, Jorge Messias deve começar a andar ali pelos corredores do Senado, visitando os gabinetes dos senadores e conversando com Davi Alcolumbre, que ainda não marcou a sabatina. Sabatina que acontece na Comissão de Constituição e Justiça, e depois o nome de Jorge Messias será levado para o plenário do Senado Federal, tendo aí, pelo menos, para ser aprovado, 41 votos, e aí sim ele vira o novo ministro da Corte. Nath, eu volto com você. Informações sobre Brasília com a Marília Ribeiro. Obrigada, Marília. Marília que volta a Guimarães ao meio-dia, trazendo todas essas atualizações. A Nicole Diniz também. A Marília que está acompanhada do nosso repórter cinematográfico Marcelo Gonçalves, que consegue essas imagens aí com zoom lá de dentro da Superintendência da Polícia Federal. E a Nicole Diniz que está com o Samuel Pancher, que também está muito atento à portaria ali, à porta de onde foi visto ontem circulando para se despedir de Michele Bolsonaro, o ex-presidente Jair Bolsonaro. E essa porta agora está passando por uma manutenção, estão colocando um adesivo ali, um isso filme, para dificultar a visibilidade lá dentro. Antes da gente encerrar, queria que a gente olhasse a capa do Metrópolis.com. Essa é a notícia principal. Bolsonaro, Moraes e Dino votam para manter a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro, assim como a gente já tinha falado aqui, né? A Marília Ribeiro muito bem nos pontuou. Aqui, claro, todos os outros colunistas, a reportagem do Metrópolis muito focada na história toda, em todos os desdobramentos da prisão domiciliar do ex-presidente.
Isso aqui ainda não é maioria. A primeira turma está votando em plenário virtual, que abriu às 8 da manhã, com o voto do ministro Alexandre de Moraes, para que continue a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro. Flávio Dino, que é o presidente da primeira turma, seguiu e acompanhou o ministro Alexandre de Moraes. Agora faltam Cristiano Zanin e Carmen Lúcia. Se o próximo votar pela manutenção para que o ex-presidente siga em prisão preventiva, aí ele vai seguir em prisão preventiva até uma possível mudança de sala, de prisão, com o começo do cumprimento da pena dele pela trama golpista de 27 anos e 3 meses de prisão, quando os recursos se encerrarem. Isso vai acontecer de forma paralela e quem vai decidir isso é o ministro Alexandre de Moraes, assim que receber os últimos recursos. O prazo para a defesa mandar esses recursos termina hoje às 11h59 da noite, então esse também deve ser um dos destaques da semana. E aqui, antes da gente terminar, tem essa notícia aqui, triste. Jimmy Cliff, referência do reggae mundial, morre aos 81 anos. Queria que a gente acompanhasse aqui os detalhes que chegam pelo Metrópolis.com, da Letícia Perdigão, nossa repórter de entretenimento aqui do Metrópolis.com. Notícia de agorinha há pouco, aqui ó, imagem do Jimmy Cliff, se você não se recorda. Vou pedir até para a produção conseguir dar um zoom aí, maravilha, para o pessoal conseguir ler junto comigo. Olha aqui. O cantor e compositor jamaicano Jimmy Cliff morreu aos 81 anos. A informação foi divulgada pela conta oficial do artista nas redes sociais nesta segunda-feira, dia 24 de novembro. Jimmy foi um dos principais responsáveis pela popularização do reggae no cenário internacional. E aqui embaixo a gente tem um pouquinho mais de informação sobre a morte dele. Segundo o texto assinado pela esposa, Latifa, o músico morreu após sofrer uma convulsão seguida de pneumonia. Jimmy Cliff, que é essa grande referência, né, do reggae mundial. Aqui tem umas aspas da mulher dele. Ela disse o seguinte, abre aspas: "É com profunda tristeza que compartilho que meu marido, Jimmy Cliff, partiu após uma convulsão seguida de pneumonia. Agradeço a família, amigos, artistas e colegas que dividiram essa jornada com ele. Aos fãs ao redor do mundo, saibam que o apoio de vocês foi sua força durante toda a carreira. Ele valorizava profundamente o amor de cada um." Esse, portanto, fecha aspas, né, fala aí da esposa do Jimmy Cliff, ela que publicou uma foto bastante bonita do Jimmy Cliff, que cantou até o finzinho da vida, estava sempre participando aí de manifestações artísticas, já por causa, né, da importância do Jimmy Cliff. Então, referência mundial do reggae, morre hoje aos 81 anos, morreu de uma decorrência aí de uma pneumonia. O último registro do Acorda Metrópolis desta segunda-feira, desse comecinho de semana, última semana de novembro, que ainda deu para a gente fazer esse registro importante do Jimmy Cliff. Ao longo de toda a nossa programação hoje, o assunto principal é a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro e se a primeira turma do Supremo Tribunal Federal mantém a prisão a partir de uma possível maioria que pode surgir aí nas próximas horas. Nas próximas horas a gente também tem Contexto Metrópolis com a Neila Guimarães ao meio-dia. Depois, às 5 horas da tarde, a gente tem o No Blá 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 com o Ricardo e o Guga no Blá. E às 6 tem Ministério da Fofoca com a Renata Rocha. Acompanhem a gente nas nossas redes sociais, é tudo @Metrópolis, e por lá você também consegue acessar os cortes do que acontece na nossa programação no YouTube e, claro, compartilhar. Para você acessar o nosso YouTube, nosso canal no YouTube é Metrópolis TV. Se inscreva no nosso canal para não perder nada, inclusive receber as notificações de sempre que a gente está ao vivo, porque para além da nossa programação extensa, a gente volta ao vivo sempre que tiver notícia importante de última hora. E o meu bom dia é amanhã para você, às 7h30 da manhã, no Acorda Metrópolis. Uma ótima segunda-feira, uma ótima semana para a gente. Tchau!